tem uma idade que eles consideram mínima para que uma criança possa ter acesso aos seus serviços. Todas as redes sociais têm esse dado. É importante que se pesquise quais são esses dados quando nós virmos que os nossos filhos, os nossos alunos estão envolvidos em redes sociais. Por quê? Porque essa idade limite tem uma razão de ser. Essas crianças, esses adolescentes, eles estão numa fase de desenvolvimento e desenvolvimento geral, inclusive dos seus aspectos emocionais, né? Dos seus aspectos psicológicos, suas características pessoais e como eles lidam com as questões que envolvem o seu eu e o outro, né? A convivência com os demais. Isso tudo ainda está em fase de formação, de constituição. Eles não estão prontos ainda para lidar com determinadas situações de exposição, por exemplo. E ao entrarem numa rede, né, de certo modo, já está acontecendo aí um desvio de conduta, vamos pensar assim. É um desvio de comportamento, no sentido de que eu estou burlando algo que está explicitamente me excluindo, né, por uma questão legal até. Então, a criança, o jovem, ele deveria acessar determinadas redes somente a partir de determinada idade, mas não é o que nós vemos. Nós vemos crianças, por exemplo, com o uso do WhatsApp. Muitas crianças fazem uso do WhatsApp. Por quê? Porque os pais acham, né, não veem num determinado momento, no momento em que isso se faz, e a gente sabe que pais e mães têm por princípio fazerem algo de bem e de bom para os seus filhos. Ninguém faz isso com uma intenção que não seja benéfica. Mas ao colocá-los na rede, a intenção é comunicação com a família, normalmente é isso. É comunicação com a família, é avisar quando é que se acabou determinado horário e a mãe pode buscar, né? É contato, a intenção é contato. Mas eles logo formam seus grupos de contato com amigos. E vamos entender que o diálogo que acontece ali, a gente estava falando anteriormente sobre a questão do lidar com o outro, olhar no olho do outro, aprender a lidar na convivência com as questões ligadas a essa interatividade humana, né? Esses aspectos ainda estão em formação. Então, a criança está ali na rede, no WhatsApp, por exemplo. Ele não está na presença de um colega. Uma fala mal colocada, uma palavra distorcida, uma expressão mal entendida e vira uma briga. Por quê? Porque por não estar em presença, eu não consigo perceber qual é o tom de voz que foi colocado ali, qual é o contexto, né, em que aquele meu colega ou aquela minha colega colocou aquela palavra. E isso causa um impacto na minha emoção. Por quê? Porque eu não sei lidar com isso ainda. Eu não tenho ainda condições de lidar com isso. E aí o que acontece? A gente vê muito isso nas escolas, né? As crianças chegam com comportamentos agressivos uns com os outros. E quando vamos conversar, tentar entender o que se passa, foi alguma distorção de alguma fala ocorrida no WhatsApp, por exemplo.